E a gente vai falar sobre viver no controle de Deus com as nossas emoções. Amém? É fácil controlar as emoções sendo crente ou não? Ou todo mundo aqui é bonzinho? Fácil de lidar? Nunca gritaram na vida? Todos nós temos às vezes as emoções à flor da pele. Mas lá em Gálatas fala a respeito do fruto do Espírito e fala que nós precisamos ter o domínio próprio. Nós precisamos praticar isso. E o lugar mais maravilhoso para se praticar isso é vivendo em comunidade, é vivendo em família, é sendo casado. Quem é casado aqui, levanta a mão e diz um amém. Você é feliz por ser casado? Amém! Quem aqui está namorando ou noivo, levanta, diga aí, eu. Não. Agora vamos falar a verdade, os casados arrebentaram, não arrebentaram? Quem é casado aqui diz um amém. Quem está namorando é noivo, diga um amém. Oh, glória, melhorou. E quem está aí esperando no Senhor, orando? Aleluia! Tem uma galera aí que está bombando. Deus vai passar por aqui. Aleluia! Aleluia! É tão interessante falar a respeito de relacionamentos, né? E esse lugar é o lugar onde mais nós nos mostramos. Tem um ditado aí fora que diz assim: quer me conhecer, vem morar comigo. Porque é só assim que a gente consegue ter uma ideia de quem, de como é, né? Quando namoramos não tem aquela história do bafo, daquela coisa toda. Mas quando você acorda junto, é necessário sentir aquele odor maravilhoso. Só quem ama pode sentir isso, amém, Jair? Aleluia, Deus amado. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler o 15 ao 17, por favor. Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Está bem maior a letra ali, né? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A Débora já orou e nós vamos falar a respeito disso agora, em nome de Jesus. Através do Espírito Santo, quando eu estava preparando essa mensagem, como eu havia dito para vocês aqui, a gente trabalha na igreja e às vezes nós não temos tanto tempo assim, somente para ouvir a mensagem. Porque é você que prepara a mensagem, é você que cuida do culto. É você que tem que organizar as coisas, e muitas vezes o pastor Júlio não está lá, eu tenho que cuidar da igreja sozinha, porque ele trabalha na sede. E às vezes a gente tem tempo para ouvir a Deus em casa, mas na igreja é você que tem que transmitir a mensagem, é você que tem que ter uma palavra de ânimo, é você que tem que ter um direcionamento do Espírito Santo para falar com as pessoas. E é necessário que você esteja fortalecido nisso. Eu tenho certeza absoluta que se você perguntar para as pessoas que ministram a palavra aqui, como o pastor Denilson, como a Débora e alguns outros, no momento em que você vai preparar uma mensagem ou quando você vai pedir uma direção do Espírito Santo, nós sabemos quando o Espírito Santo quer falar e de que forma ele vai falar. E muitas vezes ele fala muito mais conosco do que com quem vai ouvir. Ele precisa trabalhar em nós. E um lugar onde às vezes a gente fica espiritualizando, mas é necessário que a gente tome um cuidado muito grande, são as nossas emoções. Elas precisam estar andando casadas com o Espírito Santo.
A gente trabalha há muito tempo, irmãos. Antes de ser pastor, nós trabalhávamos e trabalhamos até hoje com casais. Desde 99 a gente começou a ministrar um curso que se chama Casados para Sempre, para casais. E a gente já viu tudo que você possa imaginar de pessoas, do que as pessoas falam, o motivo da desistência de um relacionamento, ou o motivo de não querer um relacionamento, mas desistir antes mesmo de que ele aconteça. Porque as emoções estão feridas, porque as emoções não estão sendo guardadas pelo Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? É necessário que a gente aprenda que as nossas emoções, elas são sim controladas por nós, mas cada um de nós temos alguma coisa, flor da pele, que é necessário que a gente tenha muito mais prudência para controlar, amém? Alguns homens de Deus tiveram essas prudências, alguns precisaram ser trabalhados, e a gente vai falar ao decorrer dessa mensagem, porque a Débora me pediu para citar a respeito disso, e eu quero falar disso, que alguns temperamentos precisam ser trabalhados pelo Senhor. É muito maravilhoso quando a gente entra na igreja e a gente levanta as mãos e adora a Deus e fala, Senhor, como a gente estava cantando aqui, que os olhos deles são como chama e que estão o tempo todo olhando para nós, mas estão o tempo todo mesmo. Quando a gente ouve uma canção assim na igreja, a gente levanta a mão, chora, sapateia, é uma coisa maravilhosa. Mas e quando você está brigando com alguém na sua casa? Os olhos deles são como chama e estão sobre você. E quando você está num relacionamento que não está muito legal e o negócio está meio entornando o caldo e a última coisa que você gostaria é que os olhos deles estivessem lá, mas eles estão lá. Então, as nossas emoções e o controle da nossa vida precisam estar casados com o Espírito Santo, amém? Eles precisam estar sempre casados, porque todas as vezes que a gente pensar em deixar as nossas emoções, ou o nosso temperamento, ou o nosso jeito de ser, porque eu sou crente, mas tem hora que me dá uns 5 minutos e eu não consigo me controlar, é nesse momento que os olhos dele, como chama, estão sobre nós, que nós precisamos estar controlados pelo Espírito Santo, amém? Tem uma canção da Aline Barros, que fala sobre o Salmo 139, que fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto. Ele não sabe só isso, ele sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe quem você é. Algumas vezes a gente vai diante de Deus para orar, eu não sei se isso já aconteceu com você, e a gente vai dizer para Deus, Senhor, eu estou assim assado, mas é porque isso e isso está me acontecendo, eu não sei que caminho eu tomo. E parece que você ouve um grande silêncio, ou um grilinho fazendo cri, cri, cri. E Deus não quisesse te responder, mas a verdade, Ele está querendo te fazer pensar. Alguém aqui já colocou o filho no cantinho para pensar? Eles ficam muito tristes com isso. E às vezes Deus nos coloca no cantinho para a gente pensar no que estamos fazendo, no que estamos falando. Existe alguém muito maravilhoso, que é Jesus. E ele era a pessoa que melhor se relacionava com pessoas. E nós estamos aqui hoje, e eu tenho certeza absoluta que você deve ter alguns no seu círculo de amizade, pessoas muito queridas suas. Mas tem alguns que você nem considera como amigos, mas como uns coleguinhas. Porque é muito chato, porque fala demais, porque o jeito não é simpatizante com o seu. Todos nós temos pessoas assim. Eu quero fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui hoje. Quem aqui está orando? Não precisa se manifestar. Só faz um uhul, vai. A gente vai fechar os olhos para você fazer um uhul, tá bom? Tem alguém aqui orando, esperando no Senhor alguém? Não teve nenhum uhul. Ou teve muito tímido e eu não ouvi? Não. Quando a gente está esperando para namorar com alguém, eu não sei como é que foi o início de namoro de quem está casado aqui, mas quando a gente está pensando em namorar com alguém,
todos os defeitos em absoluto daquela pessoa nos parece charmoso. Hã? Ou não? Parece que é charmoso. Ai, quando ele fica bravo, ele faz até assim com a boca. Aí casa, a gente pega e fala assim, miserável, entorta até a boca para falar. Não é verdade, irmãos? Tem uma coisa que eu não suportava no Júlio, mas eu achava que era comum. Eu acho que todo homem tem um defeitinho dele, deve ser assim mesmo, né? Mas quando eu fui me adaptando, eu percebi que aquilo me incomodava muito. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito falante, gosto de estar cercada de pessoas. É a minha forma de ser. E o Júlio é silencioso, quieto, e ele adora ficar dentro de uma caverna, se possível. Ele não gosta de falar, ele se relaciona, mas ele tem amigos contados no dedo, sabe pessoas assim? Eu achava um charme, irmão. Agora eu fico doida. Quando eu quero ir numa festa, ele diz, eu não estou afim. Eu quero ver um filme, eu quero dormir, eu estou cansado, então eu vou sozinha. Aí você chega na festa, todo mundo pergunta, cadê teu marido? E aquilo que era um charme, virou algo ruim. Porque é assim que a gente faz com os relacionamentos. Se relacionar é difícil demais. Mas é necessário que a gente aprenda. E eu quero citar algumas situações que nos fazem ter dificuldades nesses relacionamentos. São os temperamentos. Eu não trouxe hoje aqui, novamente, há muito tempo atrás, vocês ainda estavam lá no Parque Tietê, eu levei esse estudo lá. Hoje eu não trouxe ele aqui, mas depois eu vou mandar novamente esse questionário para você responder e identificar qual é o seu temperamento. Os temperamentos, a gente quando quer namorar com alguém, a gente não observa eles. E o mais interessante que eu estava lendo, eu quero ler aqui, está dizendo assim, ó, os conceitos da alma gêmea, ou da metade da laranja, ou da minha cara metade, são ideias enraizadas em novelas e filmes românticos. Uma espécie de romantismo de conto de fadas incompatível com a visão cristã. Porque não são exatamente metades de laranja. Não tem esse negócio de um par perfeito. Porque quem escolhe com quem vai casar é você. Quem escolhe com quem você vai se relacionar é você. E às vezes a gente faz escolhas certas, mas às vezes a gente faz escolhas não tão certas assim, porque erradas não tem, viu? Se você escolheu e casou, a não ser por traição ou por uma agressão física, chupa essa manga. Você precisa aprender a se adaptar, você precisa encontrar saídas. As pessoas falam assim, mas como é que eu vou viver com alguém que eu não amo? Mas você não amava no começo? O que é que aconteceu? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por outro lado, a verdade é que existem diversas pessoas no mundo que podem formar um belo par conosco. Não existe um homem para cada mulher no mundo. É uma questão de realismo e também de matemática. Ao invés de perder o seu tempo em busca de uma alma gêmea, que não existe, deveríamos ser mais realistas e escolher uma pessoa com os mínimos requisitos bíblicos, pelo menos que conheça os 10 mandamentos. Pelo menos que conhecesse os 10 mandamentos. Já era uma forma, daquela forma que Jesus falou. Se a gente quiser viver os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Pronto. Já é um bom caminho. E sabe o que eu achei muito legal? Que se a gente prestasse mais atenção em quem anda com a gente, quem gosta de estar perto da gente, quem gosta do nosso jeito de ser e tem a nossa amizade como uma prioridade, você abriria melhor os olhos para encontrar alguém que pode ser compatível com você. Geralmente a gente quer uma pessoa que está lá do outro lado. Geralmente a gente quer se relacionar com alguém que é muito diferente. A gente assiste aqueles filmes
da Disney, em que a garota feia da escola, ou aquela tímida da escola, sempre se apaixona pelo melhor jogador de futebol americano. Não tem uns filmes assim? E a gente olha para aquilo e a gente fica se imaginando, se eu fosse ela, eu namoraria com o amigo que está afim dela. Ele é tão bonzinho e ela está afim daquele bobão lá do jogo de futebol americano. É mais ou menos assim que a gente faz também, a gente abre o olho para olhar para alguém que não é compatível com a gente. E quem quer estar perto, quem gosta da gente, quem está no nosso ciclo, quem está na nossa igreja, amém? Pode ser alguém bem interessante. Pode ser alguém que vai caminhar com a gente, que vai estar junto com a gente. Porque ela já está meio caminho andado, está andando com a gente, conhece o mesmo Deus que a gente, adora no mesmo lugar, tem o mesmo pastor, aleluia. Mas os nossos olhos se abrem para outras coisas. E para nos relacionar, a gente precisa entender que ninguém é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão, que se acha assim perfeito. Ninguém. Nós não somos mesmo. Mas cada um de nós temos um temperamento que às vezes não é tão fácil de lidar. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Os 4 temperamentos, já ouviu falar? Os 4 temperamentos, quem inventou não é a palavra correta, mas quem desenvolveu foi um médico que é chamado pai da medicina, e ele falou a respeito disso, essa expressão dos temperamentos, o nome dele era Hipócrates. 460 a 370 anos antes de Cristo. E ele falava porque ele observava os temperamentos das pessoas e via que havia muita dificuldade no comportamento de alguns. Quem aqui é bem tímido, levanta a mão. Tímido, bem tímido, levanta a mão. Até para levantar a mão tem uma dificuldade. O Jair é tímido. O Jair é tímido. Quem aqui é muito alegre e faz amizade fácil, gosta de estar junto, festa, levanta a mão. Jair, por favor. Quem aqui é aquela pessoa mais pacata, mais observadora, que gosta de primeiro olhar o espaço? Quem? Olha, tem bastante gente. Os 4 temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. O sanguíneo é um temperamento que a maioria das pessoas tem. E geralmente existe um temperamento predominante e um que é casado com ele, que mostra mais ou menos algumas características que a gente tem. Por exemplo, eu vou ler rapidinho o colérico. Pessoas que possuem esse tipo de temperamento costumam ser bastante explosivas, e a liderança é um dos seus pontos fortes. Quem possui o temperamento colérico tem muita energia e uma grande facilidade para trabalhar com planejamentos. Além disso, são indivíduos que lidam com as mais diversas situações da vida de maneira prática. São ambiciosas e podem ser dominadoras. Quem tem esse tipo de temperamento pode ser impaciente e intolerante. Esses são os principais pontos que precisam ser trabalhados. Eu diria que o colérico, às vezes, ele é tão Caxias e tão autoritário e tem uma liderança tão à flor da pele que, às vezes, ele chega a humilhar pessoas. Você já ouviu ou já viu gente assim? Que tem uma liderança nata, que vai para as cabeças, que não tem medo de nada, mas tem alguns pontos fracos. Deixa eu te falar, temperamento, os temperamentos que nós temos, irmãos, não existe o temperamento bom ou ruim, o melhor ou o pior. Todos eles têm pontos altos e pontos fracos que precisam ser trabalhados. Você sabe quem era colérico? Paulo. Ele era colérico, mas ele foi trabalhado. Lembra que eu falei das emoções trabalhadas pelo Espírito Santo? Elas precisam ser trabalhadas. E esses pontos fracos, nós temos essa grandiosidade que é a presença do Espírito Santo em nós.
Quando nós pensarmos em ser aquilo que o Senhor não quer que nós sejamos, nós voltamos. E Ele falou coisas maravilhosas em diversos momentos que citam exatamente quando Ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo que o temperamento ou a vida dele, ou tudo aquilo que ele havia feito para o reino do Senhor ser falado e ser mencionado em tantas cartas, em tantas coisas que ele fez no seu ministério, foram porque ele se deixou ser direcionado pelo Espírito Santo, amém? Eu vou mandar esse questionário, vou mandar para a Débora, e aí ela passa para você identificar quem você é aqui, tá bom? Quem nunca fez esse questionário? Levanta a mão. Tem algumas pessoas. Vamos lá. Melancólico, timidez, solidão e pessimismo. Essas são as principais características que tem o temperamento melancólico. Com a sensibilidade bastante intensa, pessoas com esse tipo de temperamento costumam ser introvertidas e tendem a esconder seus próprios sentimentos. Além disso, indivíduos com temperamento melancólico preferem trabalhar com funções que possam ser exercidas individualmente. Um dos pontos fortes de quem tem o temperamento melancólico é a sua lealdade. Porém, o pessimismo é algo muito forte de quem possui este temperamento. E é um dos principais pontos que precisa ser trabalhado. Quer saber de alguém que era melancólico na Bíblia? Moisés. E acho muito interessante que você consegue ver essa melancolia, se podemos dizer assim, de Moisés, em alguns momentos em que Deus disse assim para ele: eu vou mandar um anjo junto com você e com o povo, mas eu não vou mais andar com esse povo não. Deus fala para ele. E aí ele diz para Deus numa oração: não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Chorando, agoniado, porque ele queria socorrer o povo, mas queria também a presença do Senhor. Os pontos fracos, eles têm que ser trabalhados. E isso que a gente está falando aqui é no relacionamento, não só com marido e mulher, namorado ou etc., mas com filhos, não é? Com seus amigos, com seus pais. Às vezes tem um temperamento tão diferente do seu e você precisa lidar com aquilo. Você quer ver uma bomba relógio? É um colérico com um melancólico. Lá em casa, irmãos, eu tenho 3 coléricos e uma sanguínea. Eu sou uma pessoa que gosto muito de abraço, de estar junto, de coisa. E a minha família não gosta do abraço, não gosta da proximidade. Se eu choro, está chorando o quê? Ah, mas só chora. Se eu não conseguisse trabalhar isso, eu sei lá o que ia acontecer comigo, entrar numa depressão profunda, porque ninguém me ama, ninguém quer saber de mim, ninguém ouve os meus sentimentos que são tão tristes aqui dentro do meu coração. E talvez seja por isso que a gente tenha tanta dificuldade na nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Os filhos não são iguais e não são mesmo. Tem uns que você olha para eles e eles já têm o dedinho. Tem outros que o que você diz para ele, ele ouve. Você fala: filho, vai brincar lá. Ele pega o brinquedinho e vai brincar lá. Tem uns que você fala: filho, vai brincar lá. Ele pega o brinquedo e taca na sua cabeça. Ah, é falta de educação. Não, é porque ele tem um temperamento completo. Não, que não tem que ser corrigido, não é isso que eu estou dizendo. Ele tem que ser corrigido, mas é que os pontos fracos dele são tão gritantes que às vezes você não consegue controlar. E isso funciona na nossa vida pessoal, com marido e mulher, como eu falei, nos relacionamentos que a gente está desenvolvendo, e também nesse relacionamento, às vezes com amigos. Você já percebeu que tem pessoas que, por mais legal que ela seja, você não consegue se relacionar 100% com ela? Porque o temperamento é muito diferente. Mas esses pontos fracos precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo. Sanguíneo. Eu sei que tem bastante sanguíneo aqui. Quem possui esse tipo de temperamento não sabe o que é passar sem ser notado.
Eu estava vendo um videozinho de uma psicóloga falando dos temperamentos, e todos os temperamentos, eles têm uma predominância por uma cor. Por exemplo, o fleumático, ele gosta de azul, cinza e jeans. Eu achei muito interessante isso. Mas quando ela começou, eu não me lembro de todas as cores, mas o que eu mais achei engraçado foi o sanguíneo. O sanguíneo gosta de flor, de colorido, de chapéu, com todo respeito, de tatuagem. Ele gosta de ser notado. Ele quer ser notado. Mas é uma característica dele. É uma característica do sanguíneo. As pessoas com temperamento sanguíneo são muito extrovertidas e falam bem, principalmente para grandes públicos, por serem comunicadores natos. Quem pertence a esse grupo gesticula, vou até ficar quieta, gesticula exageradamente enquanto conversa. Sabe aquela pessoa que fala com você e te bate? Menina, eu nem te conto. Ai, você não sabe. Você tem amigo assim? Pois é, eu sou assim também, irmãos. Pessoas com temperamento sanguíneo são bastante otimistas e sensíveis. Porém, vale ressaltar que essas pessoas têm o hábito de exagerar em suas falas, além de serem impulsivas. Tais pontos, impulsividade e exagero, precisa de uma melhor atenção por parte dos sanguíneos. Você sabe alguém que era sanguíneo na Bíblia, sim? Pedro. Pedro, tinha que ser o Pedro, né? O Pedro era sanguíneo nato. Quem andou nas águas? Pedro. Quem foi que tirou também a orelha do soldado? Pedro. Quem foi que em um minuto falou para Jesus assim, ó, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E logo nos textinhos abaixo, Jesus tem que repreender ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque em um momento Pedro diz assim para Jesus, tem pena de ti. Ele era muito impulsivo. E essa impulsividade precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo. Eu vou falar de outro, que é o último, só para a gente terminar aqui essa parte. O fleumático. Sabe como reconhecer uma pessoa com temperamento fleumático? Pela sua doçura e paciência. Quem conheceu a Denise? Fleumática. Até o talo. Doçura e paciência. Essas são as maiores características de quem possui esse tipo de comportamento. Além disso, pessoas com temperamento fleumático são excelentes observadores e preferem ter uma vida pautada por rotina. Ambientes silenciosos, para quem possui um temperamento fleumático, são verdadeiros paraísos. Alguns pontos que precisam ser trabalhados por pessoas que têm esse perfil de temperamento: indecisão, falta de flexibilidade, resistência a críticas. Quem era fleumático? Abraão. Então, os 4 temperamentos que nós temos, às vezes eles são casados com outros. Uma mistura, tem o predominante e aquele que trabalha também na sua vida. Por que a gente está falando desses temperamentos? E eu quero falar de outra coisa rapidamente. Nós estamos falando sobre temperamentos e também sobre essa outra coisa que eu vou dizer, porque a igreja do Senhor, agora no século 21, ela está confundindo o que é espiritual com o que é emocional. Nós estamos, às vezes, vindo para a igreja adorar ao Senhor, porque nós precisamos adorá-lo. Não tem emoção nisso, tem verdade, tem a verdadeira necessidade, é como o ar que a gente respira. Nós precisamos entregar a Ele todo louvor. Você veio nessa quarta-feira não porque você precisava vir ao culto, mas você veio nessa quarta-feira com a necessidade de adorar ao Senhor. Isso é espiritualidade. Nós precisamos fazer isso. E algumas pessoas estão confundindo isso com emoção. Ah, eu venho aqui, eu choro, eu fico tão emocionada, me arrepio toda. Mas eu saio daqui, eu xingo o cachorro, eu faço tudo o que eu não tenho que fazer.
Aquilo que a palavra do Senhor trouxe para mim, para que eu saísse daqui refletindo, entendendo algo que Deus quer trabalhar na minha vida em diversos aspectos, eu levo para o lado da emoção. Você já foi em alguma igreja? Irmãos, uma vez eu ouvi isso de alguém da nossa igreja. Uma palavra que foi lançada do altar. A gente que conhece o irmão, sabe o que o irmão está passando. E quando acabou de falar aquilo, que o culto acabou e a pessoa veio me cumprimentar, eu disse assim, como Deus é tremendo, né? Deus te trouxe uma resposta. A pessoa saiu de lá e disse, é verdade, Deus falou comigo. Mas ela fez totalmente ao contrário daquilo que tinha sido dito lá. Porque entrou no coração dela como se fosse algo emocionante, sabe? Ai, Deus falou comigo. Nós não queremos que Deus nos corrija. Nós não queremos ouvir a correção de Deus. Irmãos, quer ver um culto abençoado? É quando o cajado desce na nossa lomba. Que a gente se conserta e fala, eita, isso aí é comigo que Deus está falando. Ah, eu preciso mudar. É muito bom também ouvir um culto onde o Senhor te curou, te perdoou, como os louvores que a gente ouviu aqui. Isso é maravilhoso. Mas é tão bom quando Deus fala, você precisa mudar. Você precisa entender o que você precisa fazer hoje. Isso daqui não é emocional. Isso daqui é uma realidade, irmãos. A igreja está muito perto de subir aos céus. Nós somos seres celestiais que estamos prestes a subir, a morar com o Senhor. E como é que nós estamos levando a nossa vida? Vivendo por causa das nossas emoções. A gente precisa tomar uma postura de homem e mulher de Deus. Não interessa se você tem 15, 10 anos, se você tem 50 ou 80. Nós precisamos tomar essa postura e levar o evangelho a sério. E ter a certeza absoluta que até as nossas emoções nós podemos controlar através do Espírito Santo para viver uma vida digna diante do Senhor. Amém? É isso que nós precisamos fazer o tempo todo, em todo tempo. Eu estou orando por alguém, ore, mas também conserte-se. Porque às vezes a gente quer que o outro mude. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Às vezes a gente quer tanto que um amigo mude, que alguém da igreja mude, que algum amigo da rua, a mãe, o pai. Mas o nosso comportamento não nos leva a tal. A gente não perdoa, a gente não suporta, a gente quer que o outro se lasque. Como é que a gente pode proclamar um evangelho e falar de um evangelho que diz que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos perdoou se a gente não perdoa? A gente não perdoa o que o outro falou da gente, a gente não perdoa uma coisa que o outro fez. E aí a gente vai levando a vida, deixando que as nossas emoções sejam um motivo ou a muleta para que a gente continue fora da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz em Efésios, eu quero ler aqui, Efésios, eu estou muito atrasada, me deem um toque aí, tá bom? A gente já está quase acabando. 4, eu quero ler o verso, glória a Deus. Olha o que diz, Efésios 4, capítulo 1 e 2 e 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Nem sempre é fácil amar, suportar e perdoar, mas é uma ordenança. É necessário que a gente faça isso. Amém? A outra coisa que eu quero falar para a gente... Quem aqui já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? Quem? Esse livro é muito legal. E ele não fala somente, como eu disse, de relacionamentos amorosos, mas de todo tipo de relacionamento e de como eu dou e como eu recebo amor. Isso funciona também dentro da igreja, com todos os tipos de relacionamento que nós temos.
Tem alguns, são 5. Ixi, já fiz o favor de derrubar aqui, desculpem. Diz que um autor do livro, Gary Chapman, ele diz que existem 5 linguagens básicas da gente demonstrar amor, de dar amor. Como eu falei aqui, existem os 5, e eu vou dizer: palavra de afirmação, qualidade de tempo, presentes, gestos de serviço e toque físico. Eu conheço pessoas que não gostam de ficar abraçando. Não gosto que fica me beijando, me abraçando, eu não gosto. Tem alguém aqui assim? Pode falar a verdade? Que não gosto de ficar me beijando, abraçando, não sou muito fã desse tipo de coisa. E tem pessoas, irmãos, que amam esse tipo de gesto. Você pode falar 200.000 vezes para ela o quanto ela é maravilhosa, é especial, como você ama, mas o que ela quer é um cheiro no cangote. É um abraço, é um aperto de mão, é um cuidado, é um chegar perto. E isso faz toda a diferença. Agora, você imagine alguém que odeia isso, casar com alguém que ama isso. Se vocês não conhecem ninguém, eu vou me apresentar. Meu nome é Rose, eu sou casada com o Júlio, que odeia ficar abraçando. E adivinha quem ama? Eu. Eu gosto de beijar, de cheirar. Os meus filhos chegam, eu vou cheirar. A Bruna faz assim, ó, tá mãe, tá. Dá aquele toquinho na mão assim. Porque não gosta dessa proximidade. A forma deles demonstrarem amor é diferente. E a forma que você demonstra amor para o outro também é diferente. Mas o que a gente precisa aprender? Que tudo o que a gente faz nem sempre vai alcançar o outro do jeito que tinha que alcançar. Que a nossa linguagem de amor não é a 100% certa. Enquanto eu demonstro de uma forma, o outro demonstra de outra. Quer ver uma? Palavra de afirmação. Você vai se identificar com essas coisas. São sentenças expressas em elogio, como: o jantar estava uma delícia. Talvez nem estava tanto, irmãos. Mas não te custa falar se a pessoa quer ouvir. Né? Afirmações como: acho que você faz tão bem isso. Às vezes a mulher não cozinha bem, mas ela arruma a casa de uma forma, ela organiza o seu armário de uma forma que não te custa dizer para ela: meu, ficou maravilhoso o armário que você arrumou para mim. Não custa nada. São pessoas que precisam ouvir. Existem pessoas que utilizam esse tipo de linguagem para expressar o seu amor por alguém. E aqueles que se sentem altamente valorizados, quando escutam afirmações como esta e outras da mesma forma, ela se sente amada. Amada. Quando você não faz isso nunca para uma pessoa, que a linguagem de amor dela são palavras de afirmação, você vai começando a minar, a trazer uma ferida. E sabe o que as mulheres e os homens falam a respeito disso? Eu tenho certeza que minha mulher não me ama mais. Eu tenho certeza que meu marido não me ama mais. Porque ele não faz isso para dizer que me ama. E às vezes o marido fala: mas eu falo para ela que eu amo ela. Imagina quem disse, eu falo. Mas ela não quer ouvir que ama, ela quer ouvir palavras de afirmação. Talvez essa pessoa lá atrás, ela teve um monte de problema. Ela teve problemas dos pais, sempre está dizendo: burra, burro, você não serve para nada, tudo que você faz dá errado. E aquilo ficou cravado e ela precisa ouvir palavras de afirmação. E aí a gente acha que só o jeito da gente amar está certo. E às vezes não é. Às vezes o jeito de amar do outro também precisa ser trabalhado. A grande maioria das vezes. Qualidade de tempo. Esse, irmãos, eu acho que é o pior de todos na geração que a gente vive hoje. Porque tem pessoas que falam assim: mas eu vejo TV com ele, um no celular, o outro no celular. E a TV ligada. Às vezes está uma bagunça. Mas eu estava do teu lado, mas eu não estava com você.
Qualidade de tempo é olhar no olho, é falar, é conversar, é saber como é que está, como é que foi, o que eu posso fazer para te ajudar. Qualidade de tempo é ter tempo para estar com o outro. Presentes, nessa linguagem, o que menos importa é o valor financeiro, amém? Não é dar presente caro. Tem gente que se sente amada quando o outro leva alguma coisa. Eu ouvi o Luciano Subirá contar que uma época do namoro dele, toda vez que ele ia ver a mulher dele, ele levava caixa de bombom da Copeac, levava aquele língua de gato, um monte de chocolate bom para ela, e ela ficava toda feliz. Aí eles casaram, aí passou, né, caiu um pouco na questão financeira, e ele começou a levar uma caixa de Nestlé, uma caixa de Lacta, até aí está tudo tranquilo. Nasceu o primeiro filho. Aí passou um tempo, ele trouxe... Irmãos, esse chocolate é mequetrefe, mas eu gosto. Sabe um chocolate? É stick, sei lá. Ele tem moranguinho dentro, é bem fininho. Como é o nome? Isso aí. Quem gosta desse daí? Eu também. Aí diz que ele chegou em casa e ele deu um beijo nela e fez assim, nem entregou na mão. Colocou na pia e falou, trouxe para você. Que ela olhou. Ela falou, Luciano, vem aqui, por favor. Aí ele voltou. Ela falou, sabe como você me conquistou? Ele disse, não. Porque eu amo quando alguém sai na rua e volta para casa com alguma coisa só para me agradar. Pode ser o que for. Pode ser uma flor. Eu amo esse tipo de presente. Mas vamos combinar? Você caiu na qualidade. De Copenhague para esticar. Como é o nome, irmão? Esticadinho. E ele falou que ele acordou para aquilo. E ele disse, ela nunca deixou de fazer as minhas vontades. E ali eu percebi que eu estava deixando de lado. É mais ou menos assim, eu já conquistei mesmo, né? Pode ser qualquer coisa. Mas às vezes o presente que o outro quer de você é você presente. Presente mesmo, não presente no celular, presente de verdade. Amém? Tem alguém se identificando com alguma dessas aí? Tem, aleluia. Gestos de serviço. É outro que é meu predominante. Porque eu gosto muito de servir. Muito, de fazer comida, de fazer bolo, de pôr mesa, de fazer comida, de chamar para minha casa para... Eu gosto, irmãos, de servir. De alguém dizer para mim assim, nossa, fulano fez uma cirurgia, não tem ninguém que vá lá. Irmãos, pode parecer brincadeira, mas eu gosto. Eu coloco uma roupa e eu vou lá fazer uma sopa, eu vou limpar a casa da pessoa, eu gosto de servir. Eu sinto como se estivesse entregando para alguém algo. E isso é prazeroso para mim. E você deve conhecer alguém que faça isso também. Talvez você não é assim, mas eu gosto. E esses gestos de serviço é algo fantástico para quem gosta de receber. Formas de expressão. Lavar a louça nesse frio, quando o marido diz, pode deixar que eu lavo? Hã? Eu dou tanta glória, irmão, falo até em línguas. Preparar um prato que o outro adora. Isso é coisa maravilhosa de Deus. Irmãos, vocês vão rir, mas eu se alguém gosta aqui, tudo bem. Eu detesto moela de galinha. O Júlio come 1 quilo se você der para ele. Ele ama. Irmão, eu tive que aprender a fazer moela de galinha. Você gosta? Não? Gosta. Eu tive que aprender, irmãos, a fazer moela de galinha. Ele come 1 quilo se deixar. Aí um certo dia, estava só eu e ele em casa. Eu disse, bem, tem um filé de frango, eu faço para mim, eu vou fazer essa moela. Fiz 1 quilo de moela, fiz um arroz, feijão, uma saladinha. Lindo! Falei, não é visita, Senhor. Era uma visita. E aí o casal entrou, glória a Deus, amém, irmão. Falei, gente, eu estou tão sem graça agora, porque eu vou ter que inventar alguma coisa para vocês comerem. Por quê, pastora? Eu falei, porque eu fiz moela. A gente adora farofa com moela. E aí eles comeram também.
Mas é uma coisa que eu aprendi a fazer. Irmãos, eu não suporto nem o cheiro. Mas eu faço porque eu sei que ele gosta. E é isso que a gente precisa fazer. Tem coisas que o outro gosta. Na família, eu não sou casado, eu vou agradar quem? Agrada tua mãe, teu pai, agrada teu pastor, né, pastor? Eu não sei o que você gosta de comer, mas agrada alguém. Esses gestos, essa forma de amar, essa linguagem de amor, sabe o que ela é? Eu sei que quem desenvolveu esse livro, que falou a respeito dessas coisas, foi alguém que estudou o comportamento das pessoas e percebeu que as pessoas, cada uma amava de uma forma, cada uma se comportava de uma forma. Mas a gente sabe que tudo isso está descrito na Bíblia. Porque quando diz para suportar, é para entender que nem todo mundo é igual. É para entender que todo mundo tem um jeito de ser. Que todo mundo se comporta de uma maneira, porque foi criado daquela forma, porque é a forma que ele mais se sente amado, se sente amada. E aí a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro haja como nós agimos. Irmãos, isso não vai acontecer. Nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para controlar as nossas emoções, para controlar o nosso temperamento. A gente leu que alguns homens de Deus tinham temperamentos parecidos com o nosso, mas que eles foram sendo podados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi lá e quis podar? Não, porque a pessoa, o homem, o indivíduo, nós precisamos pedir para que ele venha e trabalhe nas nossas emoções, e trabalhe nesse temperamento, nessa forma da gente demonstrar amor. Você entende por que muitas vezes alguns casamentos parece que não estão dando certo? São casados há um tempo, têm filhos, desenvolvem um relacionamento legal, mas não conseguem se conectar. Eu vou falar uma coisa para você, tem marido e tem esposa que às vezes não estão vindo para a igreja, não é só porque tem o coração duro. É porque a forma com que estão fazendo, ou estão chamando, ou estão desenvolvendo esse relacionamento, tem impedido isso de acontecer. Tem o Espírito Santo, tem a vontade permissiva do Senhor, mas tem também o trabalhar de Deus que nós podemos fazer, de alguma forma. Quer ver uma coisa? Uma mulher ou um marido que nunca faz o que o outro quer, nunca desenvolve nada para ajudar o outro. Dá prazer de fazer, irmãos? Não dá. Porque todo mundo pode ceder até um certo ponto, vai chegar uma hora que não vai aguentar mais, não vai suportar mais. E isso nada tem a ver com Deus, tem a ver com você que não quer mudar. Tem a ver com você que não quer ser trabalhado, tem a ver com você que não quer mudança do Espírito Santo. A gente quer demais para nós, mas a gente não quer entregar. É necessário que você faça isso, porque a própria palavra de Deus, como nós lemos aqui, nos orienta a tal. Que amar ao próximo como a mim mesmo não é amar somente os irmãos que estão aqui. O mais próximo que a gente tem da Débora aqui é o Jair. O mais próximo que o pastor Denilson tem da Sarai é a esposa e as filhas. Então, quer mais próximo do que isso? Se a gente não consegue desenvolver isso na nossa casa, ou no meio onde nós vivemos, você não vai conseguir dentro do ônibus, você não vai conseguir dentro do teu trabalho, e você não vai conseguir na faculdade, na escola, onde você estiver, porque você não está treinando, você não está batalhando para que isso aconteça. A grande maioria das pessoas, quando você fala nessa geração sobre cristãos, chamam a gente de louco, chamam a gente de, como se diz? Vamos usar o termo correto, homofóbicos, dizem diversas coisas a respeito do cristão. Porque a Bíblia fala a respeito de algumas coisas e eles colocaram que nós não sabemos amar, então nós perseguimos essas pessoas. Você já ouviu isso, irmãos? Mas não é isso o que nós praticamos aqui. E como é que eu vou dizer para essas pessoas que não é isso de verdade? Que não é isso que acontece, que a igreja não está fundada nesse tipo de coisa.
porque a igreja é amor. É o amor de Cristo na terra. Como é que eu vou mostrar isso? Tendo um comportamento direcionado do Espírito Santo. Para olhar para o outro, para o temperamento do outro, para as condições do outro, para a necessidade do outro, e ter empatia. E olhar com o olhar que vocês estão olhando para aquele pessoal que vem aqui, por exemplo, da casa de recuperação. No olhar de uma irmã da nossa igreja que tem um comportamento bem difícil, mas um dia ela resolveu ir com a gente para a obra de rua, que a gente tem feito obra de rua. E quando nós estávamos entregando marmita, lá na Santa Cecília tem um local onde ficam só idosos. Eles permitem, porque lá é coberto. Irmãos, tinha uma senhorinha lá, cega, 81 anos, na rua, morando na rua. E aí nós fomos levar a comida, e essa irmã, que não chega nem perto das pessoas direito, ela sentou do lado dessa senhora, abriu a marmitex e falou: põe na sua boca. E começou a conversar com essa mulher, e desenvolveu uma empatia tão maravilhosa. Hoje, para a glória de Deus, conseguiram um lugar para essa senhora ficar. Um pensionato para pessoas idosas. Isso faz a diferença. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que nós estamos fazendo como servos. E os relacionamentos que nós temos. Aqui, porque a cruz nos mostrava a respeito de relacionamentos. Ela já nos direcionava. Do relacionamento do filho com o pai. E do filho conosco. Esse relacionamento que o Senhor quer que a gente tenha. Com todos que estão à nossa volta. Não dá para ser uma bênção aqui na igreja e ser péssima dentro da sua casa. Ou péssimo dentro da sua casa. Nós precisamos ser uma bênção lá. E que isso possa se expandir para a igreja e para todos os lugares onde a gente estiver. Amém? A igreja é o lugar onde buscamos ser melhor todos os dias. E ser para nós e para pessoas. Amar o outro como a mim mostra exatamente o que Deus deseja em cada um de nós. Que as nossas emoções, a nossa vida com Deus possa produzir uma geração melhor e compromissada com o Pai. Eu vou mandar pela Débora o questionário para vocês descobrirem quais as linguagens de amor que vocês têm e quais os tipos de temperamento. Mas que mais do que isso que eu falei, que o que mais fique focado no seu coração é o meu temperamento, as minhas emoções, todas essas coisas serão direcionadas pelo Espírito Santo. Ele é quem vai me conduzir a ser melhor. E sendo melhor, tudo que é melhor à tua volta vai querer estar perto de você. Então aqueles que estão esperando no Senhor, fiquem de olhos abertos. Amém?